Olá, pessoal. Sou a professora doutora Marta Silva. Tenho doutorado em Biologia de Fungos pela Universidade Federal de Pernambuco. Tenho pós-doutorado em Biotecnologia pela Universidade Católica de Pernambuco e atualmente sou professora da rede estadual de ensino aqui de Pernambuco. Trabalho com ensino médio, trabalho com genética no terceiro ano do ensino médio. E os meus alunos, eles muito curiosos, perguntam muito sobre duplicação de DNA, reprogramação de DNA. Será que é possível reprogramar um DNA? Editar um DNA? Bem, isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Mas, de início, eu preciso dizer para vocês o que é um DNA. O DNA é uma fita, uma dupla fita, né? Onde a gente carrega todas as nossas características. Onde nós temos ali todas as nossas características genéticas. Nós temos a cor dos olhos, cabelo, cor de pele, enfim. Todas as características estão ali. Doenças também, incluindo doenças. Bem, esse DNA, ele tem ali pedaços dessa fita, essa longa fita de DNA, tem ali pedaços que a gente chama de genes. Então, é ali, naqueles determinados pedacinhos, que nós vamos ter, então, essas características, né? Bem ativas. Existem trabalhos, existem pesquisas sobre como alterar algum gene que está carregando alguma doença, por exemplo. Como alterar esses genes? E existem técnicas ainda em laboratório que tentam editar, ou seja, retirar esse pedacinho de gene que está com esse tipo de situação, né? Problema para o indivíduo, alterando ali e recolocando ali uma sequência de genes sem alteração. Existe essa pesquisa que ainda está em laboratório, é o Prime Editing, não é ainda nada exposto fora de laboratório, as pesquisas ainda estão avançando, então a gente precisa aguardar. E reprogramar um DNA? Reescrever ou reprogramar? Bem, vamos pensar na reprogramação desse DNA. Vejam que nós temos a possibilidade, né, já em laboratório, de retirar aquele pedacinho que não está bem formado, não é? O que está carregando uma doença. Reprogramar não seria retirar. Reprogramar seria apenas ligar ou desligar aquele pedaço de gene que está ali, aquela pequena parcela de uma característica que está ocasionando alguma doença, por exemplo, no indivíduo. Isso, os pesquisadores, os geneticistas, já descobriram que existe essa possibilidade e que essa possibilidade se chama epigenética. Então, o nosso organismo, os geneticistas, os pesquisadores, já descobriram que o nosso organismo já tem feito isso. A epigenética é uma alteração naquele pedaço de gene que foi alterado naturalmente devido ao dia a dia, ao cotidiano, ao ambiente em que o indivíduo vive. Existe até uma comparação entre dois gêmeos. Dois gêmeos idênticos, os genes são idênticos.
Porém, um desenvolveu intolerância à lactose e o outro não. Por quê? Porque depende aí do hábito alimentar e de vida daquele determinado indivíduo que desenvolveu intolerância. Porque o gene para a produção da enzima lactase, nós temos. E ele está ativo quando nós somos bebês. Porém, por que ele deixou de estar ativo? É como eu disse, é uma chave que desliga devido ao hábito do indivíduo que desenvolveu a doença, ele perdeu a ação daquele gene. O gene ele parou, estacionou e desativou. O gene continua ali, não foi retirado, porém ele simplesmente desativou. Quando ele desativou, ele parou de produzir, né, de mandar mensagens para a produção de lactase, e aí o indivíduo passou a ter a intolerância a qualquer alimento. Então, isso já existe, já é comprovado cientificamente de que a epigenética existe, ou seja, as alterações ambientais podem sim alterar partes do nosso DNA. Já existe. Eu posso dar um exemplo de poluição. Outro exemplo, a poluição, ela sim já pode alterar partes do nosso DNA também. Então, nesse ponto, eu digo e afirmo que houve uma reprogramação no DNA, onde ele está ativo ou inativo em algumas partes dele devido ao ambiente. Isso a gente chama de uma reprogramação.